A gente repercute agora as alternativas que o governo e o Congresso encontraram para o IOF e que foram apresentadas ontem à noite. O embate que estava estabelecido no Congresso Nacional com Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Way Investimentos. Ótimo dia a você, Alexandre. Seja bem-vindo à nossa programação. Ficamos até tarde da noite ligados aqui na CNN, esperando essas alternativas. Elas vieram. A contento são suficientes para acalmar os ânimos? Bom dia, Gabriel. Obrigado pelo convite. Não, pelo contrário, são insuficientes e uma ducha de água, não é nem fria, não, é água gelada, né? Porque o que ocorreu? Tínhamos lá o IOF, aí o Congresso se manifestou, especialmente através do presidente da Câmara, Hugo Mota, não, que a gente não aceita mais aumento de impostos, precisamos conversar seriamente sobre medidas estruturantes, reformas, e temos 10 dias para fazer isso. Aí o mercado, né, de alguma maneira, né, comprou essa tese, né, de que viria algo. Não sei se era uma quimera, um sonho de uma noite de verão. E aí ontem, no final, né, da noite, quase início da madrugada, o ministro Haddad e os presidentes das casas vieram e falaram que, olha, a gente está mexendo no IOF, mas agora é imposto sobre LCI, LCA, fintech vai pagar mais no CSL, na contribuição social sobre o lucro. A gente vai sim ver alguma coisa de reforma estruturante, mas é mais lá para frente, lá em 2026. Aí a gente vai também tirar um pouco de isenção. Mas, na prática, o que veio? Mais uma vez, veio ajuste pelo lado da receita. Jamais vem por algo que o mercado deseja, e mais do que o mercado deseja, é imperativo para o país, que é fazer corte de gasto e reforma. Porque, como você muito corretamente colocou ainda há pouquinho, em 2027 o país é inviável, né, olhando sob a ótica do orçamento. Nada disso está contemplado agora. Então, infelizmente, o mercado se frustra mais uma vez e minha expectativa é que não vá muito à frente, pelo menos de uma forma célere, algo que efetivamente é o que exige-se, que é você ter corte para fazer o ajuste. No final, a gente sempre fala sobre isenções tributárias que são um problemão aqui das contas públicas brasileiras. A proposta é cortar linearmente, ou seja, para todo mundo, das isenções tributárias infraconstitucionais, 10%. Mas aí tem exceções. Quais estas exceções? Cesta básica, Simples Nacional, Zona Franca de Manaus. São alguns dos pontos que são levantados, por exemplo, pelo Unifisco como privilégios tributários, em especial a Zona Franca de Manaus e também o Simples Nacional. Como é que fica este corte a contento também, o corte de benefícios fiscais, ou deve ter um impacto bastante reduzido? Não, não acredito. É, Gabriel, hoje até na minha coluna, né, eu tenho uma coluna lá no Valor Invest. Eu até coloquei isso. Eu estou com 61 anos, eu não acredito mais em Papai Noel faz muito tempo, muito mesmo. Eu não quero mais ficar comprando essa ideia, né, de que vamos fazer um corte aqui, vamos tirar esse benefício aqui. Onde é que está o mercado comprou uma ideia, né, de BPC, de Fundeb, onde estão? Aí agora você tem, né, você coloca aí que existe essa suposta intenção de fazer um corte linear aí de 10%. Mas vamos deixar de fora, né, algumas rubricas que são muito importantes. Então, de novo, infelizmente, parece aquele filme, a gente acorda todo dia no mesmo dia, da mesma forma. Existe Todo ali dia, uma Caís. ideia, exato, e aí, de prático, o que a gente tem? Aumento de imposto, não esse imposto, mas um outro imposto. E, no fundo, a gente já tem uma carga tributária altíssima, o custo, né, do país é altíssimo, inclusive por conta da carga tributária, a gente precisa
fazer investimentos pesados em infraestrutura, em logística, para a gente melhorar, né, diversificar a pauta da balança comercial brasileira. Infelizmente, não caminhamos por aqui. O que temos são gastos crescentes, né, uma dívida que está se tornando insustentável, uma taxa de juros elevadíssima. A conversa nesse fim de semana lá no Guarujá sugeriu mais aumento de Selic, espero que não, até porque já estamos muito restritivos. Tudo isso que está sendo feito é para você brecar, frear o crescimento, e, de novo, né, quem vai sofrer são as classes de rendas mais baixas, porque essas não têm como se defender, uma inflação muito alta, um cenário, né, de restrição, de aperto monetário e mais aumento de impostos. Agora está aumentando muito. Alexandre, justamente acho que é um ponto interessante. A parte do. Eu estou recebendo aqui alguns informativos da participação de Hugo Mota, que é presidente da Câmara dos Deputados, em um evento hoje mais cedo, e ele fala justamente sobre este assunto. Ele fala que se a gente não discutir gasto obrigatório, daqui 2 meses a gente vai estar discutindo de novo novos aumentos de impostos, e aí vai passar o chapéu e vai estar procurando de onde vai sair mais dinheiro para fechar as contas dos próximos anos. Que a reação ao aumento de imposto foi bastante negativa. Essas propostas talvez sejam menos danosas, na opinião do Congresso Nacional, mas que vai ter obrigatoriamente que discutir gasto obrigatório nos próximos meses. Essa é a percepção. O problema é gasto obrigatório, é crescimento do custo da máquina pública, que é o que a gente está falando até agora, e parece ser a opinião do presidente da Câmara dos Deputados. Sim, o problema é exatamente esse. Só que não adianta mais a gente tergiversar, não adianta chegar e falar, olha, nós precisamos. Todo mundo sabe qual é o problema. Agora, precisamos ter um querer político de fazê-lo. É muito difícil, né? A gente cortar gastos, é dificílimo. Isso é difícil na nossa família. Né? Se você tem um problema de orçamento familiar, você chegar para o seu filho e falar, olha, vamos precisar cortar aqui a saída do fim de semana, a gente não vai poder mais viajar. É difícil de fazê-lo. Porém, tem determinados momentos na vida do país, eu acho que esse é um dos momentos que não adianta mais a gente ir empurrando com a barriga. Porque o próprio governo, a ministra Simone Tebet há pouco tempo falou isso, né? Em 2027 a gente vai precisar de uma nova regra fiscal, porque o arcabouço já não vai estar mais funcionando. Né? Então, o que o mercado ele esperava? Né? Uma conscientização, e mais do que a conscientização, medidas práticas. Porque o que a gente tem ouvido eternamente? Né? Não, olha, nós vamos fazer daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, a gente vai discutir, e não se discute. Então, são sempre promessas. Aqui vem o problema. A gente está cansado de promessa e o tempo está passando enquanto o orçamento ele fica cada vez mais debilitado. Então, a gente consegue até passar por 2026, mas a partir de 2027 fica muito difícil se não mudarmos efetivamente. Por exemplo, acho que é um ponto interessante. Você mencionava investimentos, a gente teve mudança de isenção tributária para LCI, LCA e debêntures incentivadas. Debêntures incentivadas, a gente lembra, tem as debêntures de infraestrutura, no caso, investimento na veia. E LCI, investimento efetivamente no setor imobiliário, que faz parte da formação bruta de capital fixo que aparece no nosso PIB, que a gente costumeiramente se refere como investimentos totais da economia brasileira. São, na sua opinião, talvez algumas medidas que podem desincentivar o investimento que já é bastante baixo no país? Gabriel, você está correto, não é que podem desincentivar, irão desincentivar. Já temos, né, dificuldade de investir. O país, se você olhar o nível de investimento do país comparativamente a outros, né, que são emergentes, é muito inferior. A formação de poupança ela é ruim no país, tradicionalmente, historicamente. Na hora que você, por exemplo, quando você mexe lá no VGBL, né, o VGBL é um instrumento, né, que a sociedade criou para a gente incentivar a poupança de longo prazo via previdência complementar. Porém, de tempos em tempos, aparecem, né, essas
sugestões usando o IOF para você arrecadar mais, tudo isso é contraproducente. Né? O que o país efetivamente precisa é transferir o fiscal, que é expansionista, para o investimento privado, que esse é o que efetivamente vai gerar renda e emprego e fazer o país crescer de forma mais continuada e não esses voos de galinha. Né? O que ocorre normalmente é que as pessoas elas olham os números que estão acontecendo. Né? De um tempo para cá, a gente tem visto PIBs robustos, em torno de 3%. Né? Esse ano será bem menos, bem inferior, aí, em torno de 2 e uns quebradinhos. Mas, de fato, o que a gente tem são voos de galinha. O país cresce, melhora um pouquinho, e aí a gente tem que entregar através do aumento de juros, porque a inflação vem, a gente não acompanha o crescimento. Então, é uma cilada que nós próprios criamos. Não precisamos de tanto gasto. O que é necessário, é urgente, é uma equalização. Né? Precisamos fazer as reformas, a reforma administrativa, cortar super salários, todas essas medidas juntas, elas agregariam muito para o país. Não é mais suportável aumento de carga tributária. Alexandre Espírito Santo, sempre bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela participação, pela opinião em relação a este pacote alternativo ao IOF. Foi apresentado ontem pela noite, bem de noite, vamos colocar assim e pontuar aqui, ali próximo da meia-noite. A gente já teve essa apresentação pela equipe econômica e os chefes das casas legislativas. Lhe desejo um ótimo dia e uma boa semana. Muito obrigado, Gabriel. Uma ótima semana a todos. Agradecido.